Vamos lá. Boa noite, meninas maravilhosas, leoas. Vamos começar a nossa aula. Acho que eu liberei todo mundo. Gente, eu quero começar essa aula contando uma coisinha, uma historinha para vocês. Não é historinha, é o que aconteceu comigo. Quem não sabe ainda da minha história, eu morei. Deixa eu ver, só reenquadrar aqui. Certo. Quem não sabe da minha história, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né? Então, eu tenho uma história aí de princípio de obesidade lá nos Estados Unidos. Antes disso, eu fui uma criança com sobrepeso, então eu tenho uma genética que não facilita, né, essa minha vida fitness, a minha genética. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive princípio de obesidade e tudo mais, e aí, quando eu cheguei no Brasil, eu tomei aquele susto, né, que eu estava muito acima do peso, e aí teve uma mulher, uma abençoada, que ela olhou na minha cara e teve coragem de falar assim para mim: nossa, Aline, mas você tá gorda. Eu já não gostava muito dela, tá, gente? E ainda ela dá uma dessa, né? Tipo, mas ela não falou assim no sentido de, ai, vou ser sua amiga, ó, te dar um toque, né? Olha, cuidado, tal. Ela falou no sentido de dar no meio mesmo. De ofensa, né? E eu fiquei possessa com isso. Mas, gente, mas aquilo me deu uma. Sabe, sobe a raiva. E o pior de tudo é que ela devia pesar no máximo 50 quilos. Eu não tinha nem o que falar para ela. E detalhe, ela já tinha pelo menos aí uns 55 anos. O que você vai fazer com a criatura? Eu falei, meu, não dá nem pra falar nada pra ela. Falar, você que tá sei lá o quê. A bicha tava top. Eu falei, ai, meu Deus, que raiva que me deu dela, né? E aí, o que aconteceu? Aquilo mexeu muito comigo. De verdade, assim, mexeu de verdade comigo. Só que hoje eu agradeço ela. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei com muita raiva dela, muita raiva, aquilo me deu um. Aí eu falei assim, agora também, ela vai ver quem que é gorda nessa história. E foi aí que eu fiz aquela loucura e perdi coisa de 10 quilos, assim, em 3 meses, quando eu cheguei no Brasil. E por que eu tô dividindo essa história com vocês? Eu sempre, quando eu gosto, né, de falar das leoas, eu gosto de falar do mindset, eu sempre gosto de trazer muito isso, porque é muito real isso, gente. As coisas que acontecem do lado de fora, as coisas que as pessoas falam pra gente, cabe a nós reagir ou ficando triste comendo uma barra de chocolate, ou ir lá provando o contrário. Então, as pessoas que estão de fora, as circunstâncias de fora, elas não vão ditar o que nós vamos fazer, como nós vamos reagir, as nossas ações. E o grande problema é que nós mulheres, como a gente realmente cuida de todo mundo, a gente quer abraçar todo mundo, a gente se preocupa com todo mundo, com a família, com o filho, com o pai, com a mãe, a gente se esquece. E aí, para facilitar isso, a gente se coloca no lugar de vítima e começa a usar isso como desculpa. Ah, mas isso, aquilo, aquilo, aquilo. E eu sei que na prática não é tão simples quanto falar. Eu sei porque eu também tenho filho, tenho a empresa. Para quem não sabe, a gente está mudando aqui da empresa, a gente vai para um lugar muito maior, enfim, a gente está nesse processo. Então, é muito difícil na prática. Mas tudo vai depender do nosso mindset. Tudo vai depender do jeito que a gente encara a situação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de alimento, isso, aquilo, mas se a gente não tiver esse mindset de que a escolha é totalmente nossa, eu posso dar a melhor aula do mundo para vocês, eu posso explicar a função de cada alimento, como fazer, como não sei o que lá. Só que se esse mindset não mudar, na hora do vamos ver, vocês não vão conseguir colocar em prática aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês aprenderam. Então, o que eu vou pedir para vocês hoje à noite é não se economizem, não vai chegar algumas objeções, vocês vão pensar em algumas coisas, mas isso, mas aquilo, mas a minha rotina é assim, é assado. Deixa essas objeções de lado. Tudo que a gente faz hoje, nós somos. A gente tenta estar sempre nosso corpo em modo sobrevivência. Essas são as primeiras coisas que o nosso corpo faz. E isso é uma coisa que nós pegamos lá dos primórdios, certo? Por quê? Vocês sabem me falar, alguém sabe me falar por quê que a gente não gosta de fazer atividade física? Por que que entre fazer e não fazer, o nosso corpo, nossa cabeça sempre vai puxar por não fazer? Alguém tem alguma ideia disso? O porquê? Seria para economizar energia? Exatamente.
Porque lá atrás, lá nos primórdios, o que acontece? A gente tinha que economizar energia, porque senão morre. Porque a gente não tinha uma indústria que nos dá alimento, que nos dá energia o tempo inteiro. Então, o corpo automaticamente, ele vai todos os nossos primeiros instintos, os nossos instintos mais intrínsecos, é de sobrevivência. Então, aí vem a poupar energia, até, por exemplo, decisões que você tem que tomar, se você tiver com fome, como o nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia, você vai sempre pela decisão mais fácil, pela saída mais fácil, para não pensar, porque você está cansado, está sem energia, então você vai sempre pela decisão mais fácil. Então, nosso corpo ele é regido por isso, pela essa questão de sobrevivência, sempre. E aí, por exemplo, quando a gente começa em um processo de emagrecimento, esse é um dos grandes motivos que a gente não pode, por exemplo, fazer que nem eu fiz, 10 quilos em 3 meses, da forma que eu fiz. O problema não foi a quantidade de peso, foi a forma que eu fiz. Porque se você perde uma quantidade de gordura muito grande num período muito curto, o teu corpo entende o quê? Que você está entrando em modo de que você vai morrer, alguma coisa está acontecendo, você está perdendo muito estoque de energia, você vai morrer. Então, às vezes a gente acaba adoecendo, a gente acaba entrando no platô, e a gente nunca vai conseguir estabilizar o peso se a gente não souber fazer uma dieta. O que é essa questão de estabilizar o peso? Vocês sabiam que aproximadamente de 2 a 3 meses que você está com aquele mesmo peso, o teu corpo entende que aquele peso é um peso ok, que você não vai morrer? Vocês sabiam disso? Por isso que a gente fala, persiste na dieta, persiste no estilo de vida, porque não é para sempre que vai ser difícil, não é para sempre que, se você comer um negocinho no final de semana, que você vai aumentar 2 quilos. Então, pensa assim, você está há vários anos da sua vida com 70 quilos, vou dar um exemplo. De repente, você baixa para 65, o teu corpo vai entender que tem uma coisa errada com você. Então, ele vai fazer de tudo para você fazer o quê? Voltar ao normal, aos 70 quilos. Mas se você baixou para 65, segurou, e teu corpo percebeu que está tudo bem, o que ele vai fazer? Ok, esse é um peso, nós vamos estabilizar esse peso. Então, ele não vai mais ficar brigando com você para subir seu peso de novo. Por isso que eu sempre falo que essa caminhada da reeducação alimentar, de emagrecer, é algo que eu não gosto de falar que é dieta ou que é regime, né? Antigamente falava regime. É esse processo onde você vai reeducando o seu corpo e ele vai entendendo que está tudo bem você chegar nesses extremos, né, que para ele acha que é um extremo. Vocês estão com alguma dúvida até nessa introduçãozinha, nessa primeira parte? Faz sentido? Legal? Não. Então, a gente entendendo que muitas vezes não é porque a gente é preguiçosa, não é porque a gente não consegue, não é porque, entendendo que são os nossos primeiros instintos, a gente tem o quê? O poder do livre-arbítrio e o nosso pensamento, o nosso cérebro. Então, a gente pode pensar, falar, não, peraí, tá tudo bem, tá tudo sob controle, e continuar. Por isso que essa parte do mindset é muito importante e fundamental todas as vezes que eu falo em dieta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estava na minha reta final de preparação, eu tinha que dar meu melhor. Só que eu já estava 4 meses comendo as mesmas coisas, eu estava passando muita fome, eu já estava num limite de gordura corporal muito baixo mesmo, e eu estava treinando loucamente, e na época eu estava com a personal, com a Aline, e a Aline, ela gosta muito de usar carga no treino. E ela colocando carga, eu treinando, tinha treinos assim que eu saía que eu não conseguia falar, eu não tinha energia para pensar, só que eu tinha que sair do treino, comer e ir trabalhar, vida que segue. E assim foi até o final. E aí depois, quando passou o campeonato, o Thiago ajustou minha dieta, ele começou a colocar um pouco mais de comida, não pudemos aumentar a ingesta muito, muito rápido, porque senão ia passar mal. Então, aos poucos, ele foi aumentando a minha ingesta. E aí eu fui treinar com ela um dia, ela começou a colocar carga no leg press, eu fui tentar tirar o leg press, eu tive dificuldade de destravar. Eu falei, Aline, tá muito pesado, eu não consigo fazer isso. Ela falou, para de ser doida, você fez essa carga na sua reta final, como que você não vai conseguir fazer hoje? Eu falei, eu não tô conseguindo, você vai ter que me ajudar a fazer, tu tá com medo de fazer, eu falei para ela. Eu falei, meu, como que eu consegui fazer? Como que eu conseguia? Sem comida, com fome, sem energia. Ela falou, porque o seu mindset era de que você tinha que fazer, você não tinha outra opção. Você não tinha outra opção. E isso é um aprendizado para vocês que eu sempre gosto de falar, que o ser humano, ele é o ser mais adaptável da Terra. Se você pegar um animal que vive, um urso polar, e colocar ele aqui na praia, no calor, ele morre. A gente não morre. Se a gente for, eu fui morar em Minnesota, lá fazia -40, não morri.
A gente se adapta, o nosso corpo se adapta, a gente acha meios de se adaptar àquilo. Então, o nosso corpo ele é muito adaptável. No começo, quando a gente muda uma alimentação, pode causar dor de cabeça, às vezes causa enjoo, mas chega uma hora que passa, porque o corpo se adapta. Tudo o corpo se adapta. Oi, Guigui. Beleza, meninas? Tudo certo? Então, eu vou começar a explicar um pouquinho os grupos alimentares, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? O que que é, como é que faz, para que que serve, por que comer. E isso para mim foi muito libertador. Eu lembro que lá em 2015, quando eu conheci o Thiago, eu não entendia muito bem, né, grupo alimentar, eu não entendia nada disso. E quando eu entendi a função do alimento, aquilo ficou mais fácil. E ficou mais fácil para eu escolher na hora de comer alguma coisa. Então, quando a gente sabe o porquê, fica mais fácil fazer do que simplesmente faz e pronto. Então, eu gosto sempre de explicar essa questão da função dos alimentos, e até no início, quando eu comecei nessa vida, eu falava assim que eu não como pelo sabor, eu como pela função. Mas hoje em dia não precisa ser tão radical assim também, não. Né? Mas essa função do alimento é muito importante, tá? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, bem didática, para que todo mundo entenda e consiga lembrar depois, beleza? Bom, todo mundo já sabe que a proteína é o alimento que vai fazer o quê? Vai nutrir a nossa musculatura, tá? Ela não é uma grande geradora de energia, mas ela vai nutrir os nossos músculos, ela vai nutrir todo nosso esqueleto muscular. Quando você treina, por exemplo, o que o pessoal toma depois do treino normalmente? Proteína. Por quê? Porque nós temos duas janelas anabólicas do dia. O que é uma janela anabólica? É o momento que o seu corpo mais precisa e mais absorve proteína. A primeira janela anabólica é logo ao acordar, porque a gente está um período sem comer, dormindo, então a janela anabólica de manhã, e logo após o treino. Então, nesses dois momentos do dia, é extremamente importante você ingerir proteína, porque ela vai te dar essa nutrição para a massa muscular e também vai te ajudar muito na saciedade. Vocês já repararam assim, não sei se já aconteceu com você come uma fruta de manhã, de repente você fica com mais fome? No meio da manhã, você estava trabalhando, aí você pega uma fruta, aí você come, parece que dá uma hora, teu estômago até ronca de fome, porque você não jogou nenhuma proteína junto. Quando você come um pãozinho com manteiga, por exemplo, daqui a pouco você está com fome. Isso é muito comum, porque você não jogou nenhuma proteína, então você não está ajudando tanto assim na saciedade. Então a proteína, ela tem essas duas, tem várias outras funções, mas essas são as duas principais quando a gente está pensando em dieta, emagrecimento. Então, para nutrir nossa musculatura e ajudar na saciedade. E Aline, por que é tão importante eu nutrir minha musculatura? Eu só quero emagrecer, eu só quero perder gordura. Só isso. Bom, o gasto maior que nós temos é o nosso gasto vital. Ou seja, quanto de caloria que eu parada aqui, ó, só de conversar com vocês, ou se eu ficar deitada na minha cama o dia inteiro, quanto de caloria eu preciso para sobreviver? Esse é o gasto maior do ser humano. Não é o gasto da academia. Quanto maior a quantidade de massa muscular eu tenho no meu corpo, maior é o meu gasto em repouso. Ou seja, eu posso comer mais, que eu não vou engordar. Faz sentido isso? Para vocês? E outra, por questões estéticas também. Quando eu emagreci esses 10 quilos que eu falei para vocês no início da aula, que eu perdi aí 10 quilos em 3 meses, eu fazia muito cardio, muito, eu até corria. Lá em Santos, Elaine, sabe a orla de Santos? Eu corria entre o canal 1 e 2 ali, que minha avó tem um apartamento ali, né, tinha apartamento, eu corria dali até a ponta da praia e voltava. Hoje, para eu correr até a esquina, eu não consigo nem para salvar a minha vida, acho que eu desmaio. Então, eu corria loucamente, eu fazia várias aulas na academia, eu fazia jump, spinning, não sei o que lá, eu saía que nem um pinto molhado da academia, era uma loucura. Legal, perdi o peso, perdi. Mas esteticamente, eu não estava feliz, porque fiquei flácida, você fica fraca, eu ficava doente direto. E era aquela loucura, assim, não vou comer, não vou isso, não vou aquilo. Então, assim, o sistema imunológico foi para o saco, massa muscular, então, nem se fala. E eu nunca estava satisfeita. Eu falava, meu Deus do céu, eu já como pouco. Faço 2, 3 horas de cardio. E tô com uma barriguinha que tá me irritando. Tô com gordura no corpo. O que eu vou fazer, gente? Vou morrer, vou viver de soro. Vou lá pro hospital ficar botando soro na veia. É possível? Por causa disso, porque eu não sabia utilizar os alimentos da maneira correta e também não tinha os estímulos corretos de atividade física.
Então, essa é a primeira função da proteína. Agora vamos para a função da gordura. Pode fazer a pergunta, Jaque. Depois eu quero saber sobre a gelatina. Gelatina zero? Ou a normal também. Bom, a normal, na fase de emagrecimento, a gente pede para evitar por conta do açúcar, né? Então, se for usar gelatina zero, pode comer gelatina zero numa fase de emagrecimento, desde que seja zero. Pode comer gelatina desde que seja zero, não tem problema nenhum. Aí você quer saber do colágeno? Não, era sobre isso mesmo, sobre o Tá. açúcar. Não, porque muita gente me pergunta também do colágeno da gelatina, né? A gelatina ela tem um percentual muito baixo de colágeno, então não dá para a gente utilizar como suplementação de colágeno para pele, para cabelo, enfim. Pode falar, Cá. Oli, você comentou referente que é o necessário comer antes do treino, e a proteína e depois. Eu não consigo comer nada antes do treino. Qualquer coisinha, até a água, se eu tomar, eu passo mal. Então, eu era muito assim que nem você, sabia, Cá? De passar mal, de me sentir enjoada. Como eu disse, a gente é um ser que se adapta. Se eu virar para você e falar assim, Camila, antes do treino você vai comer 100 gramas de peito de frango e vai comer 100 gramas de batata doce, você vai vomitar até pelo nariz. Não tem jeito. Mas se você vai gradativamente colocando o alimento, o teu corpo ele vai aceitando. Que horas que você treina? 8h30. Da manhã? É. E sabe por que isso é horrível você me falar isso? Por quê? Porque é muito tarde. Porque não é tarde, não, porque o seu metabolismo tá parado. Você não sente nem fome, né? Seu metabolismo tá parado. Mas às vezes o cardio, o treino em jejum não é bom? Quando que eu sei quando o treino em jejum é bom e quando eu sei que o treino não desjejum é bom? Vamos Essa lá. diferença que eu não sei diferenciar, sabe? Não. Eu vou dar um spoiler também. Isso eu ia falar um pouco depois dos alimentos, mas só para vocês entenderem. A gente está falando aqui que a gente precisa da proteína para nutrir nossa musculatura, certo? Se você vai fazer um treino de musculação, você vai recrutar o quê? O seu músculo, certo? E se ele não está nutrido, entendeu? E aí, por exemplo, teu corpo vai recrutar energia, que é as próximas coisas que eu ia explicar para vocês. E você não ingeriu essa energia. Então, quando você pensa em hipertrofia, você tem que ter um músculo nutrido. Senão você não vai ter hipertrofia. Ah, Aline, mas eu prefiro acordar e treinar em jejum. Realmente, não dá para você tomar um baita. Eu consigo porque eu sou esfomeada. De manhã eu como pra caramba e vou treinar. Mas porque eu já condicionei meu corpo a sentir muita fome de manhã. Então, eu faço minha refeição antes de dormir, coisa que muita gente às vezes acaba não fazendo, indo dormir com fome e tudo mais. Eu faço essa refeição, eu obrigo meu organismo a trabalhar durante a noite inteira e de manhã eu acordo com fome, aí eu consigo comer. E, inclusive, eu acordo com tanta fome que eu como meu café da manhã e antes do treino ainda tomo uma proteína com uma fruta. Chegando na academia, porque senão meu rendimento no treino ele cai absurdo, eu não consigo colocar carga, eu faço o treino pela metade e acabo indo embora. Então, quando a gente está falando assim de desempenho no treino e hipertrofia, que é o que realmente a gente precisa, e agora, gente, uma coisa bem séria, tá? Eu falei aqui de hipertrofia para estética, mas a hipertrofia para a saúde ela é fundamental. Fundamental. Principalmente com o passar dos anos, porque com o passar dos anos a nossa massa muscular não aumenta, ela diminui. E hoje em dia tem até estudos que apontam, se você não tem força nas pernas, não tem força para levantar, para se locomover, né? Idosos que não têm força na perna, isso afeta a saúde mental da pessoa. Então, nosso corpo é uma máquina, é tudo muito ligado, interligado, né? Por isso que é tão importante, a gente bate tanto nessa tecla de como comer, o que fazer, porque isso vai ter resultados estéticos, resultados de saúde. Inclusive, se você pegar um idoso que faz musculação, ou seja, treino resistido com carga, a idade biológica dele vai ser diferente da idade corporal dele. Por quê? Porque ele consegue, a gente fala que a musculação, ela consegue rejuvenescer a pessoa, literalmente. Ela retarda a nossa perda de massa muscular. Por isso que eu tenho 37, todo mundo acha que eu tenho 18. Brincadeira, gente, mas isso é bem importante. Então, Cal, no seu caso, o que eu faria? Eu começaria com uma ingesta pequena. Por mais que não seja ainda de proteína, por mais que não seja uma refeição,
para você começar a fazer o seu metabolismo acordar, que seja uma castanha, que seja uma colherada de pasta de amendoim. Isso já vai começar a fazer seu organismo falar, opa, peraí, você colocou caloria, então significa que pode gastar. Enquanto você não colocar caloria, o que ele vai fazer? Lembra da sobrevivência? Ele vai segurar, vai segurar. Por quê? Não sabe quando que vai vir comida. E ainda por cima você gasta, entendeu? Então você já vai começando a condicionar o seu metabolismo a funcionar. E aí a gente parte para o segundo grupo, né? Já que eu já falei da castanha, o segundo grupo é a gordura. Então, para a proteína, para a molécula de proteína conseguir ser carregada para dentro do músculo, a gente precisa ou de gordura ou de carboidrato. Por isso que é sempre legal você ter ou um ou outro junto com a proteína. Por isso que a gente fala uma refeição. Porque a gente precisa desses componentes para ajudar a carregar, né, essas moléculas para dentro do músculo. Então, a gordura ela é uma excelente opção de energia, porém, a gordura ela tem muita caloria. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu vou comer só uma salada e frango, aí chucha azeite na salada. Metade do vidro de azeite na salada, gente, é melhor você comer um prato de macarrão, que você vai continuar com fome, apesar da gordura ajudar sim também na saciedade, mas você vai continuar com fome e a questão calórica vai lá para cima. Então a gordura ela é uma excelente opção, sim. Ela pode ser utilizada como uma estratégia junto com a proteína. Se você quer dar uma reduzida no carboidrato, não tem problema nenhum. Presta atenção na quantidade, porque, gente, fala sério, eu não sei vocês, mas eu não tenho saúde mental para pegar uma castanha e comer. Uma castanha comer eu não consigo, gente. Sinceridade, eu prefiro nem comer. Me põe outra coisa aí na dieta. Comer uma castanha, eu acho eu acho o fim do mundo para mim. E então, por quê? Mas se eu comer 10 castanhas, e vocês já viram as calorias daqueles amendoim japonês, aquele amendoim bolinha? Vocês já viram? É uma tristeza aqui. E pior que eu brinco, eu falo que esses amendoins parecem que tem crack, né? Você come um, enquanto você não vê o último. Mas então a gordura ela tem essa função. E alguns tipos de gordura, que a gente fala que são as gorduras boas, elas ajudam muito a nivelar o nível de gordura ruim no nosso organismo. Então elas são uma excelente fonte, porém a gente tem que tomar cuidado com essa questão da caloria, do excesso, que elas podem, ao invés de ajudar no emagrecimento, elas podem acabar até atrapalhando. Por isso que eu evito de comprar aquelas pastas de amendoim muito gostosa. Porque aí você fala assim, uma colher de sopa, aí você pega a concha de feijão e fala, uma colher, gente. Tá lá, tá tudo certo. É difícil controlar. E o terceiro grupo, que todo mundo acha que é o vilão da nossa vida, que é o que faz engordar, é o carboidrato. E por que a galera fala que carboidrato engorda e tudo mais? Porque o carboidrato é a nossa fonte de energia, é a principal fonte de energia que a gente tem no alimento. E não dá para ficar sem carboidrato. Se você fica sem carboidrato, volta lá, você fica o quê? Murcha de novo. Você murcha. E é legal que o nosso organismo, cada organismo funciona de uma forma. E quando você começa a fazer dieta por um tempo e você começa a fazer os testes, você vê como que seu corpo responde. Por exemplo, para mim, arroz é incrível para encher e dar mais densidade muscular. É excelente para mim. Tanto que, como eu fiquei doente 2 meses, a minha dieta nova vai ter 4 vezes arroz por dia. Eu vou comer quase meio quilo de arroz por dia, porque eu preciso encher minha musculatura de novo. Já a batata, a mandioca, essas fontes de carboidrato, elas já me ajudam a ficar com o abdômen um pouquinho mais marcado. Mas elas não enchem tanto a minha musculatura. Então a gente vai vendo, cada corpo vai respondendo. Tem gente que, como a intensidade do treino é muito grande, não difere batata ou arroz. Qualquer um dos dois está ok. Mas o carboidrato não é o vilão. O carboidrato simplesmente é uma fonte de energia. O grande problema é quando a gente tem uma fonte de energia muito alta e a gente não gasta. E aí o que acontece? Ela se armazena aquela energia extra e vira gordura. Então não é que o carboidrato é uma fonte ruim de energia, é uma fonte boa. Inclusive, uma coisa bem legal aqui, gente, depois do treino, que vocês me perguntaram, o que comer depois do treino? A gente precisa de uma fonte de carboidrato que tenha um alto índice glicêmico. Porque, lembrando, a gente treinou, a gente fez uma atividade física intensa, a gente precisa levar aquela proteína para dentro do músculo, aproveitar aquela janela anabólica,
Então, o que a gente faz? A gente dá esse pico na insulina porque a gente tem uma absorção maior do carboidrato. Porque ali ele está num momento de estresse, a sua musculatura, houve um rompimento de fibras, ele está num processo inflamatório, então você joga um pico de insulina, ele puxa a proteína para dentro do músculo. Tá tranquilo de entender, gente? Estou tentando ser o menos técnica possível aqui. E, então, depois do treino, qual que é a melhor coisa para comer depois do treino? O que eu mais, para mim, sempre funcionou, e eu vou falar assim, num treino bacana, é whey e fruta. Principalmente banana, porque a banana vai te dar uma saciedade, ela tem um índice glicêmico mais alto, então fez essa junção do whey com a banana, é show de bola. Putz, ele não gosta de whey, e agora? Por que whey? Por que tem que tomar whey? Por que eu não posso comer uma carne? Por que eu não posso comer um prato de carne moída? Cara, você quer perguntar alguma coisa? Eu ia falar a respeito disso, porque assim, eu vejo muita gente tomando whey com banana após o treino. E aí você já falou que que é o que você faz, né? Sim, a banana, como eu falei, ela tem um alto índice glicêmico, e o whey, por que do whey? O que é o whey? Por que as pessoas tomam whey? Vamos pegar um atleta, por exemplo. Eu, quando eu estava lá na minha reta final, principalmente de campeonato, eu tinha que ter um controle de caloria, e ao mesmo tempo eu tinha uma quantidade de proteína que eu precisava bater no dia. Então, a estratégia mais fácil é utilizar o whey. E por que do whey no pós-treino? Porque o whey, ele é uma proteína de rápida absorção. Porque ele é líquido, ele é pó, você tomou, o organismo absorve rápido. E é isso que a gente precisa. A gente precisa rapidamente aproveitar aquela janela anabólica e mandar aquela proteína para dentro do músculo. Por que a carne não é legal? Eu comer um prato de carne moída depois do treino? Porque a digestão dela é muito lenta. Uma que também, gente, pelo amor de Deus, você vai acabar de treinar, comer um bife logo de cara, misericórdia, o negócio vai ficar entalado na garganta, né? Pode falar, Jaque. Quem não treina pesado assim na academia, só corre ou anda de bicicleta, pode tomar whey? Whey, o que é o whey? Né? Ai, pode, não pode? Quem que deve tomar, quem não pode tomar? Nossa, a Aline grávida tomava whey, pelo amor de Deus, o moleque vai nascer marombado. Whey nada mais é que comida em pó, de um jeito bem simples de falar, comida em pó. Então você tem aquela quantidade de proteína que você tem que bater no dia, e às vezes no alimento é difícil você comer. Imagina aqueles caras, por exemplo, fisiculturistas fortão, se eles tivessem que comer tudo de carne. Era uma vaca por dia, não ia dar conta. Então, eles trazem esses suplementos, o nome já fala, ele vai suplementar algo que faltou na alimentação. Então, a gente usa o whey por esses dois motivos no pós-treino, para suplementar e para você ter uma proteína de rápida absorção. Putz, Aline, não quero tomar whey, não gosto. Lá no desafio dos 21 dias, os primeiros 21 dias, não é legal tomar whey, porque a gente está utilizando tudo que Jesus plantou, que Jesus colocou na terra, e não estamos utilizando nada processado. Não tem problema. Ovos. É uma proteína de rápida absorção. Fim. A única coisa que eu recomendo é a gema do ovo é onde fica a gordura. A gema do ovo é a gordura. Quantos ovos que eu como? Eu como normalmente 3 a 4 ovos de manhã, uma gema. Entendeu? Então, uma quantidade bacana de proteína, de 3 a 4 ovos e uma gema. Como eu, às vezes, tenho um gasto ainda maior, porque eu faço cardio, eu faço treino, às vezes meu treino é pesado, às vezes eu preciso aumentar um pouquinho, depende da dieta, depende como tá o resto do meu dia, minha ingesta de proteína do dia, às vezes eu tenho que colocar um pouquinho mais de whey também nessa refeição, mas tudo depende da minha ingesta de proteína do dia. Fez sentido isso para vocês? Clareou um pouquinho para que serve, por que serve? Nossa, Aline, mas eu treinei, saí da academia, era hora do almoço, só tinha carne. Tô lascada. Não, não é isso, gente. Não tem problema. Vocês vão, se sair da academia, tiver um almoço, você almoçar um dia uma carne, um arroz, não tem problema. Porém, no seu dia a dia, sempre optar por ovo ou proteína de pós-treino imediato, tá, gente? Imediato. Então, você acabou de treinar, no máximo 20, até 20 minutos, depois que você acabou o treino. O ideal é acabar o treino, deu uma respirada e já faz essa refeição. E aí você se prepara, que vai dar uma fome do cão depois, logo na sequência, viu? Dá fome, uma fome, aí você já vai ter que estar preparada para sua refeição mesmo mais completa. Deu para entender esses três grupos musculares, ó, esses três grupos de alimentos?
Ficou fácil de entender? Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Não? Então, a gente vai entrar na dúvida que vocês tinham, né? Então, no pré-treino, eu sempre coloco um carboidrato, uma fonte de carboidrato. Por exemplo, de manhã, a Carla tem uma dificuldade, às vezes, de comer de manhã. Uma aveia, não é um carboidrato muito pesado. Coloca uma aveia, faz uma aveia com ovo ali, que dá para fazer tipo um pãozinho. São soluções mais leves para você comer. Um ovo, uma aveia, você já misturar uma aveia com um pouquinho se você toma whey, um pouquinho de whey com água também é uma opção boa. Então, você ter uma fonte de proteína e de carboidrato de pré-treino é maravilhoso. E aí vai de acordo com o que você consegue comer. Ali no treino de noite, eu treino de noitão, o que eu faço? Porque todo mundo fala que comer carboidrato à noite engorda. Quem aqui já ouviu isso ou acha isso? Levanta a mão. Gente, eu quando eu era adolescente, sabe o que eu fazia? Era maravilhoso. Eu ficava sem jantar, uma semana. Aí eu ia pesar 3 quilos a menos. Adolescente é assim, né? O metabolismo tá voando. Mas porque foi uma crença que comer de noite engorda. Comer de noite engorda, comer de noite engorda. Se você treina de noite, você não pode ficar sem comer carboidrato de noite. Vou comer 1 quilo de carboidrato? Não. Você vai comer o necessário para o quê? Suprir o pós-treino. Deu para entender, mais ou menos? Faz sentido para vocês isso? Então, vamos lá, vocês acordaram cedo, fizeram as refeições, trabalharam o dia inteiro, treinam de noite. E depois do treino, vocês tomam banho e vão dormir. Pode colocar, sim, uma porção de carboidrato no pós-treino, não tem problema. Ah, mas eu não treino tão tarde assim antes de dormir, eu treino às 6 horas da tarde, acabo de treinar às 7, 8 horas. Pode colocar um carboidrato nessa refeição. E dependendo da distribuição do carboidrato do dia, ou você, na última refeição, só coloca uma gordura, que aí pode ser um abacate, pode ser a safada da castanha, uma só, pode ser uma pasta de amendoim, então você coloca uma gordura, mais uma proteína. Ou a própria gema do ovo também é considerada uma gordura, tá? Então, um ovo com uma gema a mais, por exemplo, aí você já tem uma fonte de gordura. Então, dependendo de como está a distribuição do carboidrato do seu dia, você pode colocar também uma proteína, uma gordura, ou só uma proteína e um carboidrato. Pode perguntar, Cá. Eu lembro que eu te perguntei no grupo, né? Você tinha falado, eu tinha colocado meu café da manhã, você falou que eu não podia esquecer da proteína, e foi onde eu perguntei do carboidrato. Eu sei que ele é importante para a energia, e eu vejo que as pessoas falam que o carboidrato, ele ajuda a gente a ter energia para encarar o nosso dia, né? Que entra dentro do que eu te falei. Como que tem energia para acordar tão cedo, né? E assim, não tenho problema de carboidrato, mas também não sou aquela fanática que come um pratão de arroz. Então, assim, a minha dúvida é como que seria a divisão correta de carboidrato para eu ter energia para o meu dia? Tudo depende de como que tá, primeiro, o seu metabolismo. Se teu metabolismo está acelerado, se o metabolismo está lento, a quantidade de carboidrato para você não pode ser o mesmo para Camila, porque de manhã ela não tem fome, ou seja, está mais lento dela do que o teu. Então vai depender. Por exemplo, eu quando estava amamentando, eu precisava de muito mais energia, muito mais caloria. Só que às vezes eu não conseguia comer também. Então vai depender muito de como está o seu metabolismo, como que está o seu treino. Você vai treinar, você não vai treinar? Então, o que vai editar a quantidade de carboidrato que você realmente vai precisar para o seu dia é como está o seu físico, como está o seu metabolismo e como está o seu gasto energético. Aí sim a gente consegue falar, não, olha, esse tanto de carboidrato tá bom, esse tanto não tá. A gente tem a sugestão de cardápio para a gente ter um ponto de partida, né? Dali você tem um ponto de partida e consegue ir. E o que vai ditar, por exemplo, aumentar ou não o carboidrato, aumentar ou não a ingesta calórica? Quando a gente está fazendo um acompanhamento, por exemplo, no caso da Cá, ela falou que não sente fome de manhã. Como que eu vou saber, então, se eu posso aumentar ou não a ingestão dela? Como que eu posso saber, mesmo ela tendo resultado ou não? Porque quando a gente começa a acelerar o nosso metabolismo, a gente começa a sentir mais fome. Então, o primeiro indicativo de que você tem que aumentar o carboidrato, a proteína, a ingesta, né, de uma forma geral, é você sentir fome.
Eu sou aquela pessoa que não sentia fome de manhã, eu sou aquela pessoa que ficava a tarde inteira sem comer e não sentia fome. De repente eu começo a sentir, legal, tá funcionando, vamos começar a aumentar devagar a ingesta calórica. Fez sentido, Ká? Fez sentido. Mas aí dentro do projeto, como que funciona isso? Dentro do nosso projeto de 21 dias. Você vai sair do ponto de partida da sugestão. Seguiu a sugestão que tá lá, bonitinho, legal. Meu, deu 3 dias, eu já tô varada de fome. Aumenta um pouquinho, aumenta 50 gramas. Pô, tá legal, tô indo bem, tô conseguindo ir bem. Aí você fala assim, não é aquela pessoa que come um pratão de arroz. O arroz, ele é um carboidrato que ele dá mais saciedade, e a quantidade dele é maior. Então, opta, por exemplo, por uma batata. Né, quando você for escolher o carboidrato, você pode pegar a aveia, por exemplo. A aveia é um carboidrato que você pode colocar, como eu disse, ela não vai te deixar empapuçada. Eu usava muito aveia quando eu estava grávida, por exemplo, por causa da barriga, eu não conseguia comer carboidrato, mas eu precisava do carboidrato porque eu estava com um neném na barriga. Então eu utilizava muito a aveia. E aí você vai aumentando aos pouquinhos. Não deu fome, parou de sentir fome, não está treinando, pode voltar para trás. Entendeu? Mas o ideal desse cardápio, cara, o ideal é seguir durante 21 dias. 21 dias que é para fazer o quê? Fazer esse detox, fazer essa limpeza, porque ele é um cardápio, as sugestões que nós temos é uma coisa, é bem hardcore. A gente vai ter que falar a realidade. Hoje, você vai ficar pro resto da vida sem nunca mais tomar um whey? Não tem como. Porque vai ter momentos na vida que nem eu treino, eu preciso tomar meu whey no pós-treino. Durante os 21 dias, quando eu comecei com vocês, eu fiz sem whey? Fiz sem whey. Mas a gente tem que achar um meio termo onde a gente consiga ter praticidade no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo evitar ao máximo os alimentos processados. E tem alguns, gente, que esquece, tira da alimentação. Por exemplo, salsicha é uma coisa que eu não como nunca mais. Salsicha, salame, eu adoro salame. Também eu evito, assim, ao máximo. Esses tipos de embutidos, esse tipo de processado, é o que eu falei para vocês lá no início. Ele causa uma letargia na gente. Vocês já repararam, quando vocês vão, por exemplo, sei lá, para é que o rodízio japonês ele é mais leve, mas vocês vão para uma churrascaria ou um rodízio de pizza? Não sei se vocês já sentiram isso, vocês já notaram a sensação que dá no dia seguinte é como se fosse uma ressaca, igual de cachaça? Quem já teve isso? Quem já teve isso, levanta a mão, dá uma acenada aí. Gente, eu vou contar para vocês, no aniversário do Gabriel de 2 anos, eu me emocionei. E foi um ano que foi logo no ano que eu competi, então eu tava, 4 meses comendo as mesmas coisas, e na sequência você não consegue começar a comer loucamente igual uma doida, né? Então foi um ano que eu tava muito tranquila com relação à comida, comendo super limpo. E no aniversário do Gabriel eu caí na besteira de comer uma coisa que eu nunca como, que eu já tirei da minha vida há muito tempo, não só por questões de dieta, mas porque eu tenho gastrite. Eu tenho gastrite e logo após o campeonato me deu até início de úlcera, de tudo, né, da competição, do estresse, a falta de alimento, enfim. E eu caí na besteira de comer salgadinho de festa, sabe? Gente, eu fui besta, fui querer comer um pouco, e olha que nem foi tanto, porque nem deu para comer, porque eu tava para lá e para cá com convidado, tudo fui experimentar comer um pouco, No dia seguinte, eu tava sem brincadeira, parecia que eu tinha tomado, sabe quando você toma aquele porre de tequila? Fala uma coisa muito ruim aí, quando você toma, dá uns porre horroroso, sei lá, cachaça, não sei, gente, mas foi um negócio horroroso, mas era uma dor de cabeça que eu não conseguia abrir o olho, um mal-estar horroroso, e eu não sabia o que era. Bom, resumindo, atacou até meu fígado. Atacou até meu fígado. Então, por que a gente parte desse ponto de vamos tirar os processados? Porque justamente a gente vai estar limpando o organismo. Você vai soltar a água que está presa. Porque essa dor de cabeça, às vezes mal-estar que a gente sente, é muita pressão interna. E foi por isso, pensando em tudo isso, que a gente fez exatamente do jeito que é o Perca Barriga. Porque você vai ter uma dieta que vai tirar, vai ajudar a limpar o seu organismo, é uma dieta que vai ajudar você a perder bastante peso, você vai conseguir perder gordura corporal, aí você entra com atividade física para te ajudar na queima de caloria, e aí você vem com o BN21, que ele é tão importante, não só para a questão de afinar a linha de cintura, mas ele tem um papel importante para o quê? Ele vai tirar a pressão interna.
Então, pensa o seguinte, a barriga tá lá estufadora, assim, cheio de pressão interna. Por que vocês sentem dor, às vezes, quando faz o BN21? Eu já vou falar, mas dói um pouquinho quando faz. Por quê? Vocês estão indo contra uma pressão. Pensa, a barriga de vocês está assim com aquela pressão aqui, vocês vão fazer uma pressão contra. Então, é normal sentir um pouco de dor. Nesses 2 meses que eu tomei muito medicamento, a minha barriga ficou até dura, de tão inchada. Eu tomei 2 tipos fortíssimos de corticoide, 3 tipos de antibiótico. O terceiro, a médica falou assim, ó, se não der certo, se não der jeito, a gente vai ter que tomar medidas drásticas, ficar internada, enfim. Então, quando eu voltei a fazer o BN21, eu sentia bastante dor, porque tava aquela pressão de dentro para fora, então a gente faz agora o contrário. Então, tudo isso foi pensado justamente para ajudar a dar essa limpeza no organismo, a tirar essa retenção de líquido, ajudar nessa pressão interna. Isso vai deixando vocês com mais energia, com mais vitalidade. Então, vai melhorando várias áreas na vida. Aí a gente entra com uma ingestão correta de água. Então, tudo isso vai contribuindo. E é importante a gente ter uma ingestão de água com uma dieta limpa. Porque não adianta eu estar com uma dieta suja e ficar tomando 5, 6 litros de água. Isso vai ser prejudicial, não vai ajudar. Entendeu, meninas? E aí, uma das perguntas que me fizeram foi sobre o cardio em jejum. Se é bom, se é ruim, se emagrece mais. Bom, quem me acompanha sabe que eu sou uma super adepta de cardio em jejum. Tá? E eu vou falar o porquê. Antes de mais nada, cardio em jejum, cardio alimentada, qual que emagrece mais? Tanto faz. Tanto faz se você fizer o cardio em jejum ou se você fizer o cardio no pós-treino. E por que eu faço tanto cardio em jejum? Bom, antes de mais nada, o cardio em jejum ele precisa ser de baixo impacto. Tá? Não é aquele cardio que você fica com aquele batimento cardíaco muito forte. A ideia é manter um batimento cardíaco de no máximo 30, tá? Batimentos cardíacos por hora. 30 não, perdão, gente, 30 você morreu, 130. 30 você já tá morta, né? Pela misericórdia divina. Mas, por que eu faço em jejum? Olá, meu amor, boa noite. Por que eu opto, né, pelo cardio em jejum? Primeiro, a Karina me perguntou como que eu tenho tanta energia. Essa é a primeira resposta. Logo de manhã, eu já faço o cardio em jejum, porque eu já faço uma liberação forte de endorfina, dopamina, serotonina. Isso já acorda o meu cérebro. Pular corda, cara, você pode fazer, mas você vai acompanhando. Se você vê que tá muito, dá uma segurada. Por isso que o legal é você fazer uma caminhada, uma esteira. Mas se você só tem essa opção, faça, entendeu? É melhor fazer do que não fazer. Ah, Eline, mas eu só tenho 10 minutos de manhã. Fazer 10 minutos de manhã é 10 vezes mais do que não fazer. Entendeu? Eu tenho 5 minutos. 5 minutos é 5 vezes mais do que não fazer. Então, quando você tem opta pelo cardio em jejum, ou logo de manhã, então, além de você ter essa liberação hormonal maravilhosa, que vai melhorar seu humor, vai te dar mais foco, vai te dar mais energia, você vai começar o seu dia bem, vai acelerar seu metabolismo. E quando a gente faz uma atividade física, você não queima só naquela hora não, tá? Você continua queimando pelo resto do dia, seja alimentado ou seja em jejum. Você continua com gasto calórico durante o dia. E a outra coisa também, que isso é fundamental, a gente tem vida corrida, que tem filho, que trabalha. Qual a chance de você chegar agora, depois dessa aula, depois do dia, acabou de fazer a janta, que nem a Karina, ir lá e fazer um cardio bem gostoso? Você tem que ter muita disciplina. Você tem que estar com muita faca na caveira, sabe? Eu brinco assim, falo, gente, sabe por que eu tinha tanta disciplina quando eu competia? Porque eu tinha que mostrar minha bunda para 150 pessoas. Aí, minha filha, você vai meia-noite fazer cardio. Fora isso, eu não acredito que ninguém vai fazer isso nos próximos dias. A chance de você não fazer o cardio é muito grande. E lembra nossa mente que começa a trabalhar para a gente poupar energia? Conforme vai passando o dia, nossa mente vai sempre poupar mais energia, porque está chegando na hora do quê? De literalmente dormir. Então, para evitar não fazer e evitar erros, eu sempre falo,
se você consegue adaptar a sua rotina, faça assim que acordar. Tanto cardio quanto treino, assim que acordar é sempre a melhor opção. Você vai se sentir muito melhor durante o dia. Muito melhor mesmo. Certo, meninas? Vocês podem fazer, na minha idade, depois que vocês chegarem, aí vocês podem fazer a qualquer hora, porque eu não tenho mais... Ai, que delícia! Ai, que inveja! E na praia ainda, Na sabe? praia, Aí na ela vai praia. lá, toda maravilhosa, de biquíni, na praia. Pois é. Só Então, faltou me marcar fazendo cardio, só para ficar com muita inveja. Tem que marcar. Ir lá e marcar. E agora, meninas, eu quero convidar vocês a fazer uma atividade mental bem rapidinha. Então, quem estiver fazendo alguma coisa, é bem rapidinho mesmo, não se economiza. Eu gosto de falar isso assim para vocês, gente, não se economiza. Toda vez que vocês tiverem a oportunidade de participar de alguma aula, participar de alguma imersão, ou até mesmo fazer uma atividade física, não se economiza. Que só tem aquele momento, depois não volta mais, passou, acabou, a vida continua, os problemas vão estar lá. Então, quando vocês têm a oportunidade, não se economiza e dê o seu melhor. Então, agora eu quero que vocês imaginem que vocês estão numa praia linda. A Elaine não tem nem graça pedir para ela imaginar. Tô com raiva, tô chateada. eu vou botar aqui então o mar para vocês, tá bom? Meu Deus, mas pense assim, que vocês estão numa praia, tipo, uma praia incrível, a praia dos sonhos, assim, a praia que vocês mais gostam. E vocês estão com uma pessoa, uma ou duas pessoas que você ama muito. Muito. Vocês estão lá de mão dada, vocês estão andando. Meu, foi um dia incrível, um dia top, um dia maravilhoso. Sabe aqueles dias que você fala, meu, nunca mais eu vou esquecer? Foi tudo perfeito. E vocês estão andando nessa praia maravilhoso. De repente, vem uma pessoa com uma arma na mão e vai tentar dar um tiro na pessoa que você ama. Você entraria na frente? Quem que entraria na frente? Levanta a mão. Seja seu filho, seja seu marido, seu pai, sua mãe. Com certeza a gente entraria na frente. E aí a gente fala assim, cara, eu morreria pelo meu filho, eu morreria pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pelas pessoas que eu amo, eu morreria. Só que, gente, morrer pela pessoa que a gente ama é fácil. Por que vocês não decidem hoje viver pela pessoa que você ama? A gente está disposta a morrer pelo filho, morrer pelo marido, morrer por essas pessoas, mas a gente não, às vezes, está disposta a viver. E como assim viver? As escolhas que nós fazemos todos os dias, não é só por nós, é pela nossa família, é pelos nossos amigos. A escolha de ser melhor, a escolha do que eu vou comer, do que eu vou deixar de comer, não é só por nós, é por eles. Porque eu sempre falo assim, gente, no seu trabalho, ou no seu ciclo de amizade, você pode ser substituído. Se você amanhã ficar doente para uma cama de hospital e falecer, que seja, vão te substituir no seu trabalho. Mas a sua família nunca vai ter outro de você. Nunca ninguém vai te substituir na sua família. Fim. Fim. E aí, às vezes, a gente se preocupa tanto, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer janta, mas você esquece de se preocupar pela coisa mais importante que essas pessoas têm, que é você. Então, toda vez que vocês forem tomar uma decisão e forem fazer algo que seja para vocês, primeiro, não se culpem. Não se culpa de se cuidar. Não se culpa de separar um tempo para você. Quando o Gabriel nasceu, eu me senti a pior pessoa do mundo, eu até chorava. Porque eu estava com um princípio de depressão, eu tive um baby blues, e eu entendi que se eu não me cuidasse, eu ia ter uma depressão de verdade, e eu não ia conseguir cuidar do meu filho. Então, com 15 dias, eu ia na estética fazer drenagem. Você acha que era pelo corpo? Não, mas eu precisava fazer algumas coisas para sair daquela situação. Eu ia treinar com o menino, eu era tão neurótica que eu levava uma pessoa comigo na academia para eu treinar olhando para a cara dele. Às vezes eu ia treinar 20 minutos e voltava, porque eu sabia que eu precisava daquela liberação hormonal para eu poder cuidar do meu filho. Eu falava, gente, eu preciso viver por esse menino, eu preciso estar bem por ele. Porque quando, eu não sei se alguém já teve depressão, se alguém já teve baby blues, você não tem vontade de viver.
Você não tem vontade de levantar da cama todos os dias. Você olha e você fala, meu, eu não quero. Mas eu tinha um negocinho desse tamanho assim do meu lado, que eu precisava viver por ele. E a partir daquele dia eu falei, eu vou escolher mais ainda todos os dias viver pelas pessoas que eu amo. Se eu às vezes não tenho força de fazer por mim, porque infelizmente nós mulheres muitas vezes se é para fazer por nós, a gente acaba não fazendo e acaba deixando para outra pessoa, então vamos fazer por eles. Vamos ter saúde por eles, vamos ter a qualidade de vida boa por eles, vamos poder brincar com nossos filhos, vamos poder se divertir, passear, viajar, tá feliz, tá bem. Uma alimentação boa, a gente vai ficar bonita, a gente vai ficar cabelo bonito, pele bonita, a gente vai ficar com bom humor, nosso intestino vai funcionar, tudo começa no intestino. Então, cara, vamos fazer, que não, se não for por nós, se não for motivação suficiente, vamos fazer pelas pessoas que a gente ama. É tudo uma escolha. Ninguém obriga você a comer nada, ninguém obriga você a não fazer nada, é uma escolha sua. E como eu falei lá no início da aula, as coisas que acontecem no externo, a escolha é nossa, de se render, ficar mal e se largar, ou de tomar as rédeas, por isso que eu gosto tanto de falar das leoas e falar, meu, o que essa pessoa falou, o que essa pessoa fez, ou a situação que eu estou não me define. E a partir de hoje, eu vou cuidar de mim, pelo meu bem e pelas pessoas que eu... É isso, meninas. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigada por participarem. Eu quero ter mais encontros como esse, eu quero ficar mais próxima de vocês. É muito bom ter esse contato, né, mais próximo. E quem ainda não respondeu o questionário, responda, porque é muito importante, quero muito ouvir vocês. E alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não encaixa um docinho em nenhum lugar? Não escutei. Não encaixa um docinho em nenhum lugar? Encaixa. E aí, para uma próxima aula, de verdade, que é uma coisa que eu adoro, de verdade, eu adoro, e eu só consigo manter minha dieta por tanto tempo assim, porque eu faço uma refeição livre. E aí, é uma próxima aula que eu quero explicar para vocês sobre refeição livre, e o mais legal de tudo, do docinho e das coisas que a gente gosta de comer, porque eu adoro o japonês, eu adoro pizza, não tem essa. É quando você come pelo prazer da comida, não porque você está triste, não porque você quer fugir de um problema, não porque você quer se afundar naquilo, que você perde até o gosto. Mas quando você come depois que você fez uma semana da hora, você fez aquela semana top de treino, fez dieta, o corpo está respondendo, e você sabe que você pode comer aquilo, e que aquilo vai fazer parte do seu plano alimentar. Você não está fazendo isso como uma fuga, você está fazendo isso porque você pode. Isso é o gosto fica até melhor. E aí, isso que eu vou ensinar numa próxima aula, a questão do paladar que muda, tudo muda, e é tudo maravilhoso. E aí você vai conseguir até aproveitar mais esse docinho, e você fica mais seletivo. Por exemplo, eu não consigo mais comer, e eu amava, eu era viciada louca, essas barras, por exemplo, da Nestlé, Garoto. Gente, aquilo eu ponho na boca, eu adorava aquela que é metade diamante negro, metade laca, sabe? Eu achava maravilhosa. A última vez que eu fui comer, me arrepiou inteira. Então, porque você começa a ter um paladar mais legal, mais seletivo. Você não coloca qualquer tranqueira no seu corpo mais. Você começa a ter uma autoimagem diferente. E aí você fica mais seletivo e fica muito mais gostoso quando você come. Porque não entra naquele ciclo de culpa, sabe? Ai, comi, tá gostoso, vou comer mais, que depois eu não sei o quê, aí entra na culpa, aí não vou comer nada, vou 10 horas de academia, água, alface, ar. É horrível isso. É horrível. E eu vivi isso por muitos e muitos anos da minha vida. Eu sou viciada em chocolate. E esse vício começou desde que eu era criança, que é para mais uma aula aí também para vocês, essa questão de alimentação infantil. Então, é importante sim, e eu falo que eu só consigo estar tantos anos numa reeducação alimentar porque tem o docinho, porque tem a pizza, tem o japonês. A diferença é que eu controlo, não eles que me controlam. Mais alguém tem alguma pergunta? Comentário, sugestão? Você é do salgado, já? Eu entrei um pouquinho atrasada por conta do trabalho, acabou atrasando um pouco. Mas eu queria saber o que a gente faz quando não consegue mais ver ovo de manhã na sua frente. Sensacional. Então, eu falei para vocês que eu ia contar uma novidade, né? Vou contar uma novidade para vocês. Eu fiz um programa que se chama Emagreça com Sabor. Então, eu filmei mesmo, mais de 20 receitas
com as coisinhas que eu sempre pude comer. Só que eu tenho uma coisa para contar pra vocês, gente, eu detesto cozinhar. Detesto cozinhar, porque eu não sei cozinhar. E eu não tenho paciência para cozinhar. Então, literalmente, as coisas que eu faço têm que ser muito fáceis, porque realmente eu não gosto de fazer. Então, eu peguei todas essas coisas bem facinhas, com poucos ingredientes, porque também, por exemplo, quando você está em fase de competição, você não pode comer muita coisa, você não pode ficar misturando muito ingrediente. E eu quero falecer com aquelas receitas de internet, quando a pessoa coloca 30 itens num negócio só. Aí você vai ter que você tem que ir na mercearia, você vai no mercado, você vai na zona cerealista, você vai não sei onde para fazer 3 bolinhos. Misericórdia, né? Então, eu peguei algumas coisas bem práticas, bem simples, pouco ingrediente, que dá para utilizar com ovo, com aveia. Tem um pãozinho que eu gosto muito de fazer, muito, muito. É só aveia, ovo e sal. E você põe na frigideira. Bate tudo, mexe tudo com um garfinho e põe na frigideira. Vira tipo um pãozinho salgado, sabe? Em forma de panquequinha. E aí o que eu faço? Como são 3 ovos que eu como, 2 eu coloco no pãozinho e 1 eu ponho em cima. Entendeu? Então, dá para a gente fazer várias coisinhas diferentes para você conseguir mudar a cara, né, do alimento, sem sair fora da ideia proposta. Às vezes você pode colocar em alguma coisinha uma colherzinha de requeijão light. Não vai mudar, não vai fazer você ficar gorda com causa de uma colher. Porque o que você fez na maior parte do seu tempo é o que determina o seu físico. Então, se você colocar uma colherzinha, não vai diferir. Tem depois eu mostro lá no grupo, é tipo uns saquinhos que você coloca a batata dentro e põe no micro-ondas. Alguém já viu isso, que cozinha a batata? Cara, você faz aquela batata, você corta ela no meio, você coloca ali um pouquinho de sal, uma colherzinha de requeijão, fica maravilhoso. Então, essas coisinhas simplesinhas, essas criatividades que às vezes ajudam muito a gente na dieta. Muito. E aos poucos, quando você vai fazendo a dieta, como eu falei, a gente se adapta, o organismo se adapta, aí aos poucos o nosso paladar se acostuma com aquilo. Vai ficando cada vez mais gostoso, porque você consegue sentir mais o gosto do alimento. Então, vai ficando mais fácil. E aí depois eu mando o link para vocês, porque ainda é segredo, eu ainda não lancei esse produto, não lancei. É em vídeo mesmo, tem PDF, tem vídeo, mas eu falei, não, quero contar para elas primeiro, porque elas são VIP, elas merecem saber primeiro, mas depois eu vou divulgar muito mais, mas quem já quiser dar uma olhadinha, depois eu deixo o link lá no grupo para vocês verem, mas me ajudou muito, são as receitas que eu fiz para emagrecer, eu faço até hoje. Inclusive, ó, eu já vou dar um spoiler aqui, minha favorita é o salgado maromba e o bolinho de frango, top. 2 ingredientes, só muda totalmente a cara da comida, dá para você fazer um monte, deixa congelado, e assim vai. E é isso, gatas. Mais alguma pergunta, algum comentário? Depois vocês podem mandar lá no grupo sugestões de temas para a gente continuar fazendo mais aulas assim, ver vocês, conversar mais. Vocês topam? Sim. Gatas, uma pergunta depois, vocês podem até responder lá no grupo. Eu queria saber o horário melhor para vocês, esse horário da noite ou é melhor na hora do almoço? Da noite, eu prefiro. Noite? Da noite. Noite também? À noite também. Boa noite. Eu também prefiro a noite. Horário da noite. Esse horário das 8, assim, é legal para vocês? Dá tempo, tudo? Esse horário é bom. Sim. É legal. Legal. Vai vir mais novidades por aí. Ai, gente, eu quero fazer tanta coisa. Eu quero fazer muita coisa, mas vai ter bastante novidade para vocês. E aí aos pouquinhos a gente vai contando, vai fazendo, mas, galera, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana no foco. Eu vou até parar aqui a gravação, né? Porque. Deixa eu parar aqui a gravação, para não perder.